Olá, bem-vindo ao nosso curso completo de teoria musical. Eu quero te agradecer porque você tomou essa decisão assertiva aí de estar acompanhando essas aulas conosco. E agora eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal se você ainda não for inscrito e dar o joinha aí e compartilhar esse vídeo com seus amigos que você sabe que eles precisam desse conhecimento, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos abordar o assunto do intervalo de terça. Se você caiu de paraquedas aqui, saiba que esse vídeo pertence a uma playlist de curso completo de teoria musical. E dentro dessa playlist nós temos uma série falando só sobre intervalos. Dividimos o intervalo em várias aulas para que fique fácil para você compreender. Okay? Para que fique mais bem explicado e não fique uma aula extensa só falando sobre isso. Então, se você quer saber sobre os outros intervalos anteriores, né, de primeira, de segunda, então assista os vídeos anteriores e você vai ter esse conhecimento também. Hoje, nesse vídeo, vamos abordar apenas o intervalo de terça. Quando é que acontece o intervalo de terça? O intervalo de terça acontece quando a gente pula uma nota, né? Se a gente pula uma nota ou se... Deixa eu corrigir esse texto aqui porque está errado, né? Todas as vezes que acontece que a gente pula uma nota, nós temos um intervalo de terça. Olha aqui a escalinha musical, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se eu pulo a nota, sai do Dó direto para o Mi, então eu tenho um intervalo de terça. Para ficar uma coisa bem simples para você conhecer, é simples. A partir da nota que você está, você contou 3 notas, você tem um intervalo de terça. Ok? Então, ó, eu quero começar aqui a partir do Fá. Contou 3 notas. 1, 2, 3. Então, do Fá, o seu intervalo de terça vai dar no Lá. Então, pulando do Fá para o Lá, você vai ter um intervalo de terça. O intervalo de terça, ele tem algumas classificações, 4 classificações importantes. Ele pode ser um intervalo de terça maior, ele pode ser um intervalo de terça menor, ele pode ter o intervalo de terça aumentada ou pode ter o intervalo de terça diminuta. Ok? Então, quando é que cada detalhe desse vai acontecer? Então, vamos para a próxima tela. Vamos conhecer aqui o intervalo de terça maior. Então, vamos lá. O intervalo de terça maior, ele vai acontecer cada vez que essa distância entre essas duas notas dá uma distância de 2 tons. Então aqui, ó, se eu saio do Dó para o Mi, essa distância tem que dar uma distância de 2 tons. Aí eu vou ter uma terça maior. Então olha só, olha aqui o tecladinho. Quando é que dá 2 tons, Eliseu? Todas as vezes que eu tenho aqui no tecladinho, ó, 2 teclas pretas entre as duas notas, ó, Dó para o Mi. Então eu tenho uma distância de 2 tons. Se eu não tenho 2 teclas pretas aqui, ó, do Ré para o Fá, eu não tenho essa distância de 2 tons. Eu tenho a distância de 1 tom e meio, ó, 1 tom mais meio, 1 tom e meio. Isso aqui eu já expliquei em aulas anteriores como funciona essa questão do tom e semitom, tá bom? Assista o início aí das aulas de teoria musical, também o início da nossa série aqui de intervalos, e eu expliquei certinho essa distinção de tom e semitom. Mas relembrando, se tem uma tecla preta entre as duas teclas brancas, a distância entre essas duas notas é de 1 tom. Se não tem, a distância é de meio tom. A distância entre uma tecla branca e uma preta é de meio tom. A distância entre duas teclas pretas, né, com a tecla branca entre elas, é de 1 tom também. Tá vendo? Então, ó, do Dó para o Mi, nós temos 2 teclas pretas, dá 2 tons. Ó, 1 tom, 2 tons. Tá vendo aqui? Do Ré para o Fá sustenido, ó. Do Ré para o Fá sustenido. Do Ré para o Mi, 1 tom. Do Ré para o Fá, meio tom, dá 1 tom e meio.
para o Fá sustenido mais meio tom. Então, dá 2 tons, entendeu? Então, se deu 2 tons, então nós temos aqui um intervalo de terça maior. Se a distância entre as duas notas for de 1 tom e meio, tá? 1 tom e meio, ó, do Dó pro Mi bemol, tá vendo? Ó? Dó pro Ré 1 tom, do Ré pro Mi bemol, meio tom. Então nós temos um intervalo de terça menor. Do Mi pro Sol, ó, Mi pro Fá meio tom, do Fá pro Sol 1 tom. 1 tom mais meio tom é igual a 1 tom e meio. Deu para entender? Então, se deu 1 tom e meio, tá? Nós temos aí um intervalo de terça menor. Deu para compreender? Agora, se essa distância for de 2 tons e meio, tá vendo? 2 tons e meio. Então vamos lá. Ó, Dó para Ré 1 tom, de Ré para Mi 1 tom, aqui seria de Mi para Fá. Mas quando acontecer a terça aumentada, o Fá não será Fá. O Fá vai se chamar Mi sustenido, ok? Mi sustenido e Fá terão o mesmo som, né? Mi sustenido e Fá tem o mesmo som. O tecladista vai tocar na mesma tecla, o Mi sustenido e o Fá. Porém, dependendo da escala que você tiver, ele vai se chamar Mi sustenido e não Fá. Se você tem dúvida sobre isso, nós temos uma playlist aí de umas 2 ou 3 aulas falando só sobre escalas, tá bom? Volta lá na nossa playlist e assista a aula sobre escalas. Então eu explico todos os porquês que algumas notas em uma escala tem um nome e em outras escalas ela tem outro nome. Então, se deu 2 tons e meio, ó, 1 tom, 2 tons mais meio, 2 tons e meio. Nós temos um intervalo de terça aumentada, ok? Então, tem que pular uma nota e a distância tem que dar 2 tons e meio. Agora vem uma confusão, hein? Se essa distância agora é de 1 tom, nós temos uma terça diminuta. Então, Eliseu, então quer dizer que de Dó para Ré tem uma terça diminuta? Não. Dó para Ré não é terça. Dó para Ré é segunda. Eu tenho que pular uma nota. Dó para Mi bemol. Mi dobrado bemol. Então, ó, eu tenho aqui o Mi natural, terça maior. Eu tenho o Mi bemol, terça menor. Tá vendo? Sai do Dó para o Mi bemol, terça menor. Se eu sair do Dó para o Mi dobrado bemol, eu tenho uma terça diminuta. Mas o Mi dobrado bemol e Ré é a mesma coisa? Sim. Mi dobrado bemol e Ré são notas, chamamos de notas enarmônicas. O que é isso, Eliseu? Mais à frente eu vou explicar com mais detalhe qual o sentido da enarmonia. Que são 2 notas diferentes, com nomes diferentes e com o mesmo som. Tá certo? Isso vai acontecer constantemente dentro da música. Então já vai acostumando que dependendo da escala, da situação da escala que você tiver, você vai ter um Mi dobrado bemol. Dependendo da circunstância, você vai ter um Ré. Tá bom? Isso vai ser muito relativo. É claro que essa questão do dobrado bemol é uma alteração que ela é rara de acontecer. Tá certo? Ela acontece muito em tons raros de serem tocados, serem executados no meio musical. Tá certo? Então, assim, lá na escala nas aulas de escala, você vai entender o porquê que isso acontece. Assim, são escalas raras, escalas raras de serem executadas. Aí você vai ver aparecer o dobrado sustenido e você vai aparecer o dobrado bemol. Como alteração de nota, isso eu posso dizer para você que não acontece na música. Só uma alteração simples de nota. Essa questão do dobrado bemol e do dobrado sustenido, ela só acontece dentro de notas naturais de uma escala. Se a nota natural de uma escala aparecer o Mi dobrado bemol,
então você vai utilizar o Mi dobrado bemol. Mas você pegar lá um Mi e botar um dobrado bemol nele, isso aí geralmente nunca vai acontecer. Os músicos vão preferir colocar um Ré mesmo, de forma natural, a não ser que esse Mi dobrado bemol seja uma nota natural de alguma escala. Você aí vai ser chamado de Mi dobrado bemol mesmo, ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de terça. Muito obrigado por assistir essa aula. E eu convido você a assistir a próxima aula, onde vamos falar de quartas, intervalo de quarta. Você ainda tem alguma dúvida com respeito ao assunto abordado neste vídeo e em outros vídeos desse canal? Não se preocupe. Me chama aí no WhatsApp, anota aí o número que aparece na sua tela, salva aí no seu telefone e nós vamos conversar sobre os assuntos pertinentes a esse canal, ok? Você faz a sua pergunta e, de acordo tiver a resposta, eu te respondo conforme os meus conhecimentos. E se por acaso for um assunto de muita relevância, né, muitas pessoas com a mesma dúvida, certamente faremos um vídeo aqui explicando o assunto, ok? Aqui nesse canal. Mas vamos lá, chama no WhatsApp e vamos conversar a respeito de suas dúvidas. Um abraço e até a próxima aula.